Agora, no Senado, a votação da regra fiscal pode levar mais tempo do que o governo gostaria. Conta, Tainá. Vamos lá, gente. É assim, eu conversei com algumas lideranças no Senado hoje para entender como é que chega o texto do marco fiscal por lá. Porque a gente tem essa ideia de que o clima com o Senado, entre o Palácio e o Senado, é muito mais ameno, né? Há menos brigas entre o governo Lula e os senadores. Mas, neste momento, eu sinto que há um descontentamento dos senadores, por isso ainda paira a dúvida se os parlamentares vão mesmo votar o pedido de urgência para que essa proposta pule algumas etapas e vá direto para a discussão em plenário. Amanhã tem reunião de líderes, capitaneada pelo Jacques Wagner. Ele vai tentar convencer as lideranças de adiantar esse projeto, mas hoje mesmo, de outros líderes ligados ao governo, eu ouvia que essa proposta ela pode ser mais debatida, de que é melhor discuti-la com mais afinco e talvez até mesmo ouvir novamente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que por tantas vezes esteve na Câmara dos Deputados discutindo os detalhes do marco fiscal. Por isso, o Jacques Wagner entra em campo, já está fazendo toda a articulação possível para acelerar essa tramitação no Senado. Uma aposta diferente, né, da Câmara dos Deputados. Na aposta do Senado, há um certo empecilho que é colocado ali sobre a oposição também, para dialogar mais com a oposição, tentar afinar melhor o que a oposição pensa sobre o texto. Há também a discussão sobre a relatoria, que provavelmente vai para o PSD, de Gilberto Kassab, sob a liderança do senador Omar Aziz, que foi o integrante da CPI da Covid em 2021. Portanto, Raquel, o que eu estou sentindo dos senadores é que, olha, a gente também quer prestígio, né? Até uma certa vaidade mesmo comum na disputa entre as duas casas, Câmara e Senado, uma disputa que ficou muito evidente quando se tratava das comissões mistas, né? Quando Arthur Lira queria uma coisa, Rodrigo Pacheco queria outra, e o Planalto tentava intervir nos dois lados, né? Mas será que mexem nesse texto que já foi negociado? Não acredito que mexa no texto, Raquel, mas eu acredito que eles querem demonstrar que há um certo protagonismo do Senado também nessa questão e, portanto, não querem só validar a proposta que veio da Câmara dos Deputados. Eu entendo que eles querem atenção mesmo do Planalto, porque há uma chateação, e aí que você conversando com os senadores, eles mencionam vários casos distintos, chateação vinda do próprio presidente do Senado com Lula em relação a algumas posturas, em relação a indicações que foram feitas e não foram informadas, indicações que não foram atendidas, a própria dificuldade de atendimento pelos ministros responsáveis pela articulação. Quando você vai conversar com os senadores, há insatisfações de sobra no Senado Federal dos senadores que são hoje alinhados ao governo. Então, o que eu diria hoje é que esse texto ele pode ter um tempo maior de discussão no Senado, não pelo mérito, não pelo conteúdo que virá, mas pelos senadores cobrarem uma atenção maior de, olha, estamos aqui, queremos também uma atenção do governo federal, do Palácio do Planalto, no sentido de que não estamos aqui só para validar o que vem da Câmara dos Deputados. É algo comum, né, Fábio? Acho que você pode também. Mas deixa só eu trazer o Joel na conversa. Joel, a gente está discutindo muito a questão política, mas assim, economicamente o texto foi bem recebido no mercado, que o Brasil vai finalmente ter uma nova regra fiscal, mas ele tem algumas pegadinhas, né? Ele prevê um gasto maior no ano que vem, ele vai abrindo uma série de brechas e ele é principalmente um texto muito complicado. A gente sai da regra do teto de gastos, que era muito simples, era corrige pela inflação a despesa e acabou, para um texto que, assim, até, né, para mim, que venho da área de economia, você vai ler, olha, dá trabalho. Como você sente a recepção da opinião pública em relação a isso? Olha, o que eu tenho visto, Raquel, quando eu vou conversar com economista duro mesmo, fiscalista, tudo, detestam, né? Acham que realmente é o fim do mundo. Eu não estou tão convencido assim, porque, veja, o teto, ele era fictício. A gente passou 3 anos com o teto sendo violado, ele era simples, ele era estrito, é verdade. Se o governo cumprisse, realmente ele conseguiria se adequar ali, equilibrar a dívida PIB, porque o gasto real não crescia. Mas o fato é que, na realidade, de ano após ano, primeiro com a pandemia justificado, depois precatórios, depois PEC kamikaze, depois
PEC aqui que viabilizou esse ano do governo Lula, cada uma delas era um novo motivo, então já virou crônico, né? Os furos do teto viraram um problema crônico. Não dava mais para acreditar que essa regra ia ser seguida. Esse novo marco fiscal, ele é uma regra, sim, menos restritiva que o teto, sim, vai ter crescimento real do gasto público ano após ano, não tem a menor dúvida disso, o mínimo, inclusive, é 0,4%, né? Isso vai acontecer agora. Você tem um teto para esse crescimento do gasto público por ano também, no 2,5%. As principais críticas que eu vejo, primeiro, bom, ano que vem já está liberado, já vai crescer o máximo, então, na verdade, é só para 2025, né, que começa a realmente valer a regra. É muito tempo para muita coisa mudar ali. Agora, mesmo com todas essas críticas possíveis, acho que são válidas, acredito que o marco fiscal acabou sendo um equilíbrio entre algo que dá algum horizonte de previsibilidade fiscal e algo politicamente viável, algo que o governo vai conseguir se adequar e vai ter que lutar um pouco para se adequar. A gente está vendo o Haddad correndo atrás de isenções que ele pode tirar, imposto que não era cobrado aqui, vamos tirar. Coisas impopulares, hein? Coisas impopulares. Quando anunciou que ia taxar lá as chinesas, o povo não gostou. Mas isso mostra um governo que está disposto, sim, a algum grau de medida impopular para cumprir uma regra que ele mesmo propôs. E, para mim, isso é um ótimo sinal do ponto de vista da previsibilidade. Qual que é o meu receio? O governo propôs um marco fiscal, ele era bastante largo, bastante leniente. A Câmara deu uma apertadinha, achei positivo o que a Câmara fez. O que me dizem pessoas que estão discutindo comigo e tudo é que eu vejo algum risco do Senado tirar o Fundeb, começar a ver exceções ali que são importantíssimas. Eu não dou essa batalha como já ganha, não. Acho que a gente tem que ficar em cima. E um último comentário, Raquel. Adorei esse quadro que você trouxe dos partidos, que fantástico, né? Olha aí, o que significa ser base do governo hoje em dia? Um partido com 3 ministros, uma hora vota a favor, outra hora vota contra. O PSOL, que se tem um partido que é base nesse país do governo Lula, é o PSOL, votou integralmente contra. A gente está vendo como, por um lado, Arthur Lira, e por outro lado, as próprias pautas, a própria agenda, ela importa na discussão hoje em dia. Porque, se eu não me engano, inclusive, quando a gente foi tratar do PL das fake news, o Lira estava querendo aprovar aquilo lá. O Lira ficou bravo que aquilo lá fracassou. Ou seja, nem ele é todo poderoso assim. Hoje em dia a gente tem outras forças atuando, o PIB, empresários, opinião pública, estão atuando sobre o Congresso. O Congresso é protagonista e isso não vai mudar. A gente vai ver, Zambelli, vai ver o Lula defendendo reforma tributária? Acho que quase com certeza não. O Haddad, eu acredito que sim. Ele botou o API lá, não foi à toa. Ele vai levar isso adiante. Vai precisar de todo o esforço do Haddad e do Lira para conseguir aprovar isso aí, porque vai ter muita gente falando contra. Mas se aprovar, que ganho para a economia brasileira. Muito bem lembrado. Cada votação é uma surpresa. Posso falar um pouquinho sobre... Pode rapidinho, acho que esse é o assunto do dia, assim, e a Tainá trouxe essa, assim, como é diferente no Senado o ambiente, até do ponto de vista técnico, do debate desses temas mais complexos, como você mencionou, né? Aquilo que nós vimos ontem na Câmara, de os deputados, quase 400 deputados correndo para o plenário, votando num texto que eles não tinham lido. Desculpa, não tinha lido, não há tempo, não houve tempo para a leitura do relatório. Muito menos compreendido. Agora, no Senado não tem espaço para votar sem ler. No Senado vai ter, as consultorias dos mandatos são robustas, são tecnicamente muito qualificadas, elas demandam, inclusive, um debate de detalhes, como o Joel falou, acho que alguns detalhes serão revisitados. Eu só vejo, assim, uma indisposição do Senado em colocar água no chope do governo. Então, acho que mudanças não serão muito expressivas, mais por esse motivo. Mas que vai haver uma cobrança, uma pressão para mais protagonismo. Os senadores vão lá ocupar a tribuna, vão dizer, olha, aqui faltou tal ponto, vamos mexer aqui, mas talvez fica o recado para a próxima. Chamar o ministro Haddad para tentar ali tirar limpo alguns pontos, principalmente com relação às demandas que existem para o cumprimento desse marco fiscal, que eu acho que o mais importante hoje é a execução dele e não a aprovação dele. A execução dele depende de mais arrecadação, depende de mais receita. Não vai ser fácil. Da onde vem esse recurso? A reforma tributária que está proposta, ela é neutra do ponto de vista da arrecadação, pelo menos em tese. Pode ser que ela mude.
Mas da onde virá? Né? Serão soluções, entre aspas, criativas para enfrentar subsídios, para enfrentar isenções? Serão novos tributos, novas taxas que podem ser criadas sem lei, por força de decreto, por portaria, ou mudando alguns que o ministro Haddad tem chamado de compliance, né? Fazer um compliance na arrecadação, botar os advogados para procurar ali inconsistências na arrecadação. Eu acho que essa que é a principal preocupação. E só para fechar, você perguntou o impacto da aprovação do marco no mercado. O mercado, um dia depois do primeiro turno, no ano passado, a bolsa subiu e o dólar caiu. Por quê? A percepção do mercado era: o Congresso que foi eleito, ele é um Congresso de centro-direita. Então, o Congresso, sob o comando de Arthur Lira, que já era favoritaço para ser reconduzido ao comando da Câmara, ele vai frear o ímpeto da agenda mais radical de Lula. Essa foi a interpretação que o mercado fez no dia 1, após o primeiro turno do ano passado. Eu acho que ontem, o resultado, o placar, a articulação do Lira com o Haddad, que ouviu, de fato, muitos agentes financeiros, eu acho que nos autoriza a dizer que o mercado tinha razão. Né, que esse Congresso de centro-direita, ele já fez a primeira entrega no sentido de frear um pouco o ímpeto mais radical da agenda de Lula, e isso está demonstrado também nas decisões do Arthur Lira, que reverteram o decreto do saneamento e estão aí atacando fortemente outra medida revisionista, que é a privatização da Eletrobras. Nesses pontos, o Centrão não vai aceitar. Eu acho que os recados foram dados nesse sentido, assim, o governo pode contar com o Congresso no que for a agenda, como o Lira disse, boa para o país. É interessante o Lira dizer que ele sabe o que é bom para o Brasil, né? Mas mostra um pouco como ele se sente hoje. É dono da pauta. Exato, assim, o mercado não esperava um Lula tão à esquerda, mas esperava exatamente esse Congresso.